Mas o Mike é um cara que defende, que estuda, que se envolve bastante com isso. Muito melhor do que eu e que todos os nossos amigos em comum. Então, ele é o cara indicado para tratar desse assunto, talvez de outros em algum outro momento, mas, pelo menos agora, para a nossa realidade, para a nossa necessidade, é o pastor Mike. Ele é pastor na Sexta Igreja de Governador Valadares, a esposa dele não pôde vir, mas, na outra oportunidade, quem sabe ela está com a gente aqui, tá bom? Mas, demais apresentações fica por sua conta, tá bom? Fica à vontade. Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês, poder conhecer aí mais um pedacinho da família da fé, da família presbiteriana Brasil afora, né? A gente vai tendo a oportunidade de conhecer irmãos em Cristo, de poder compartilhar a palavra, de poder meditar sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. E para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Né, como o pastor disse, infelizmente a minha esposa não pôde vir, né, na sexta-feira nasceu a nossa segunda sobrinha, a gente tem um sobrinho, agora veio a sobrinha, filha da irmã dela, e ela tinha que ficar dengando, daí ela está lá em volta da sobrinha e falou, ó, vai sem mim, eu tenho que ficar aqui babando um pouquinho, aí ficou, né, não pôde vir comigo. Mas estou aqui com muita alegria no coração, né? Já era um desejo do pastor Wellington da gente vir para pensar sobre alguns assuntos e referentes à cosmovisão como um todo. Como ele disse, né, a gente fez um curso junto, a gente começou o mestrado junto, em algum momento eu precisei interromper, agora estou retornando, mas foi assim um tempo muito bom da gente conviver junto. Ele viu o meu lado sonâmbulo de tentar nocauteá-lo durante a noite, né? Coisas desse tipo, mas foi assim um tempo muito bom. Nos conhecemos já há um bom tempo. Eu era presidente de federação de UPA, ele era secretário presbiterial de UPA, então para vocês terem noção que ele é um pouquinho mais velho do que eu, né? Estou com os meus 30, ele já está chegando nos 50. Por aí. Mas muito bom, meus irmãos. E o nosso tema, então, essa TV vai ligar para eu ter um acompanhamento ali? Seria bom. A gente vai ter... a gente vai ter aqui 4 momentos, né? Hoje a gente tem agora esse primeiro momento, cerca de 1 hora de duração, no qual a gente vai começar com a primeira palestra, que é mais introdutória, que é uma definição de cosmovisão, e falando especificamente de cosmovisão cristã, né, o que é cosmovisão e o que é uma cosmovisão cristã. Ainda hoje, no segundo momento, a gente vai falar das estruturas de outras cosmovisões, mostrar que a gente está lidando não simplesmente com a filosofia de uma pessoa, não simplesmente com a mente dela, mas também com as questões dos corações das pessoas. E amanhã de manhã a gente vai falar sobre a cosmovisão no seu aspecto de confrontação, né? Quando você assume um modelo ou uma visão de mundo, você automaticamente vai entrar em embates com pessoas fora da própria igreja que defendem uma visão diferente da sua, né? A verdade sempre dita em amor, como dizem as Escrituras, mas o confronto é inevitável. E a gente vai ter muitas vezes, como é a proposta do tema da terceira palestra, lidar com os vícios dentro da própria igreja. Tem muita cosmovisão errada dentro da própria igreja, de gente que está achando que está seguindo o evangelho, que está vivendo o evangelho, mas às vezes ele está preso a alguma tradição, às vezes ele está preso a alguma mania, a vícios mesmo que não refletem o que a Bíblia diz, mas o que se foi convencionado, né? Então a gente vai ter, inclusive, esses embates internos, e amanhã à noite, no culto, aí a gente encerra falando a partir do momento que a gente estabelece uma visão de mundo, uma visão pela qual nós entendemos que vale a pena viver e morrer, né? Vai ficar o desafio para a gente morrer por uma causa. Se você chegar aqui no final de tudo que a gente conversou e falar,
isso fez sentido para mim, é nisso que eu acredito, é essa a minha estrutura de pensamento. Eu preciso, então, morrer por essa causa e viver por ela, né? A causa do Evangelho de Jesus. E no final, eu deixei aí para vocês quase 60 indicações de livros para vocês que tiverem intenção de aumentar a biblioteca ou de começar a criar uma biblioteca sobre esse assunto, tá? São aí 56 volumes, e eu coloquei para facilitar para você as letras B, I ou A na frente de cada livro. B, básico, ou seja, você não precisa ser uma pessoa profundamente entendida de teologia, de filosofia, do próprio tema de cosmovisão para ler. Então, se tem um B na frente, você não precisa ser uma pessoa iniciada, né? Você pode tranquilamente ler. Quando tem o I, a intermediária, é bom que você já tenha lido as literaturas mais básicas para você ler. E os avançados, né, que já são literaturas assim bem mais profundas, que vão exigir bem mais da sua cabeça, vão exigir um conhecimento prévio mais pesado. Alguns deles, se não me engano, tem uns 2 ou 3 aqui, vão exigir de você conhecimento de língua inglesa, porque não tem em português. Então, aí tem um mapinha de leituras para você fazer também, caso, depois de tudo isso, você falar assim, eu quero me aprofundar, né? Nosso tema de hoje, então, para cima aqui, porque está vermelho de novo, beleza. Né, o tema que a gente começa é a cosmovisão cristã, começando pelos olhos, né? O Senhor Jesus vai dizer assim, olha, os olhos são a lâmpada do corpo, né? É por eles que nós temos a luz. Se os seus olhos forem bons, ok. Se os seus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Então, o próprio Senhor Jesus tem a concepção de olhos como janela da alma, como lâmpada do corpo, o ponto de entrada das concepções que a gente vai criando. E aí a gente, então, lida com cosmovisão. Vamos pensar um pouco, primeiro, de maneira prática, o que a gente entende por cosmovisão. Tem aqui esses óculos, né? A realidade, o que eu estou vendo, o rosto de vocês, as cadeiras, a rua lá fora, a TV, essa câmera, esse copo d'água, eu estou enxergando de uma determinada maneira, agora aqui olhando assim. Quando eu coloco esses óculos, muda a maneira pela qual eu estou enxergando. No meu caso, esse é um óculos de descanso e para lidar com luz branca. Então, ele torna a minha visão um pouco mais amarelada. A única coisa que ele faz, o nível de nitidez não muda nada, enxergo todo mundo igual, vocês só vão ficar um pouquinho mais amarelinho, né, quando eu coloco. Cosmovisão são as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo. Por isso que a capa da sua apostila traz aí óculos, né, lentes, como uma ideia daquilo que a gente quis transmitir de forma visual para você, para falar sobre cosmovisão. Então, a gente vai lidar com toda uma realidade em que cada pessoa enxerga de um jeito e que varia de lente para lente. Por exemplo, vocês que são pais, são mães, talvez o seu filho já tenha tido um óculos de super-herói que tinha lente azul. E aí ele vê todas as coisas em azul, né? O mundo dele é um mundo azul. Muda a perspectiva por causa das lentes que ele está usando. Talvez a sua filha tenha um óculos rosa de princesa. Aí quando ela coloca os óculos rosa, ela vê o mundo todo cor-de-rosa. Mudou o jeito dela enxergar o mundo. As lentes fazem com que ela mude a percepção. A nossa lente é o Evangelho. E por isso, então, a gente parte do princípio de dizer que vamos defender, crer e trabalhar uma cosmovisão cristã, né?
Mas, pensando aqui, o que é cosmovisão, né? A origem do termo. A cosmovisão não é uma palavra originária da língua portuguesa. A sua primeira menção, a sua primeira utilização vem da língua alemã, de um termo chamado Weltanschauung. Weltanschauung significa percepção de mundo, visão do mundo, o jeito pelo qual nós apreendemos toda a realidade. Tá? Foi utilizado por Immanuel Kant lá na sua Crítica do Juízo, que foi um dos livros que a gente ouve muito falar na Crítica da Razão Pura, que é o livro mais famoso do Kant, no qual ele defende que existe a possibilidade da gente vivenciar uma experimentação da realidade através da razão de maneira neutra, não maculada. Então, a razão pura, né? Esse é um dos mais famosos. Mas nessa Crítica do Juízo, ele vai trabalhar essa ideia de Weltanschauung, de visão de mundo, que na língua inglesa depois vira worldview, também visão de mundo, e em português, cosmo é mundo, na língua grega, né? E visão, do jeito que a gente enxerga. O termo foi ganhando corpo aos poucos, e aí você vai olhar que no romantismo alemão, né, escritores como Goethe, por exemplo, ou Goethe, como alguns preferem pronunciar, vão utilizar isso. A gente vai depois para o existencialismo com um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que também vai utilizar bastante a palavra cosmovisão e o conceito, e é inclusive Kierkegaard que vai começar a utilizar a cosmovisão nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui. Uma visão de mundo, em que a gente olha para a existência e a gente tem um jeito de percebê-la e que isso varia de pessoas para pessoas. Então, não é simplesmente uma filosofia de vida, é um jeito de enxergar a vida. A gente chega no ambiente reformado, por fim, protestante, e a gente vai ter um moço chamado Abraham Kuyper. Kuyper era holandês, teólogo, pastor, e que chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, e ele é quem desenvolve a ideia do cristianismo como um sistema de vida, ou como uma visão de mundo. Num livro dele, que eu coloquei lá no final para você, na bibliografia, como literatura básica. Qualquer um pode ler, tá? Que se chama Calvinismo. Nesse livro ele vai defender o calvinismo como a expressão mais madura do que é o Evangelho, e vai mostrar que o Evangelho, o calvinismo, traz em si algo que não é simplesmente um sistema de crença que serve para a sua vida na igreja, para a sua vida litúrgica, mas que é um modo de vida, é uma visão de mundo como um todo, né? Então, a origem do termo vem aí desse emaranhado de coisas aí do alemão, do inglês e dos filósofos todos. Esse início ele tende a ser um pouco técnico mesmo, tá? Então vocês não se assustem, mas pastor está falando de filosofia, citando esses nomes difíceis. Esse início não tem como a gente fugir disso, tá? Para te ajudar, para você ir construindo aí os seus pilares para a gente chegar lá daqui a pouco nas coisas que são mais apreensíveis para a gente. Seguindo. Opa, foi demais. Aí. Aqui a gente tem a definição do que é cosmovisão por um moço chamado James Sire. James Sire escreveu 2 livros assim que são fundamentais para quem quer estudar cosmovisão. Um deles chama O Universo ao Lado e o outro se chama Dando Nome ao Elefante. Esses 2 livros são essenciais para quem quer se aprofundar em cosmovisão cristã, tá? Ele vai dar a seguinte definição do que é cosmovisão. O que é então cosmovisão? Essencialmente, cosmovisão é um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que nós sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica do nosso mundo. Nós vamos esmiuçar essa frase para te ajudar a compreender o que é cosmovisão. Primeiro, então, ele fala de que são pressuposições.
Pressuposições são suposições que você tem anteriores, inclusive, à análise mais acurada, mais profunda. É uma pré-suposição, né? E elas podem, inclusive, ser tácita. O que é tácito? É aquilo que você tem, muitas vezes, sem perceber que tem. Aquilo que muitas vezes você não tem como explicar onde surgiu na sua cabeça, mas são convicções que você tem. Então, o que ele quer dizer com pressuposições que nós temos, que nós carregamos, e que elas são, assim, tácitas nesse sentido? Por exemplo, vamos pegar lá das minhas Minas Gerais, zona rural, cidade pequena. Existe por muito tempo a ideia de que quando nasce uma criança, na hora de curar o umbigo, tem que dar banho em chá de picão. Né? Você vai lá, ferve os galhos inteiros de picão na água, e aquela água quente, então, é colocada numa banheira, e a criança, é dado banho na criança naquele chá de picão, sem açúcar, tá, gente? É só o chá, só a água mesmo ferventada que ferve o picão. Por quê? Porque ajuda a curar o umbigo. Isso é cientificamente comprovado? Não. Alguma criança já morreu por causa disso? Não. O que é isso? É uma convicção, é uma pressuposição que se carrega há anos, ninguém sabe muito bem justificar o porquê que se dá banho em chá de picão numa criança para curar o umbigo, mas é uma visão de mundo que se tem, que só cura o umbigo se der banho em picão. Entendeu? Então, quando a gente fala que essas pressuposições elas podem ser tácitas, no sentido de que a gente não tem muita explicação, que a gente não tem muita essa ideia do que elas são, de onde elas vieram, é porque muitas vezes você tem convicções no seu coração, no seu sistema de crenças, que você não consegue articular, mas você tem certeza que você está certo. Eu conheço gente que até hoje não come manga e toma leite, porque manga com leite mata. Quem já morreu de manga com leite? Não sei, mas diz que mata. Lá na minha Alto Caparaó, fala-se muito na tal da espinhela caída. Ninguém sabe o que é espinhela. Eles falam que tem o trem de espinhela caída. E o menino começa a ficar estranho e tal. Talvez, se você já conviveu no interior, você tenha ouvido falar do menino aguado. O que é um menino aguado? Se você não der o bolo que o menino está querendo comer e você negar, o menino vai aguar. Já ouviram isso? Né? Vai aguar. Não pode negar nada para a criança. Então, você vai falar assim, quais são as explicações para isso? Não tem, mas todo mundo fala, todo mundo repete, todo mundo pratica. Então, essas pressuposições tácitas, que a gente vai ver daqui a pouco na ideia de não serem articuladas, que eu já estou adiantando isso, são essas concepções de vida, visão de mundo que a gente tem, que a gente não consegue explicar, mas que a gente jura de pé junto que está certo e que se não fizer desse jeito, vai dar errado. Né? Então, quando ele diz que são pressuposições, e aí ele vai colocar que podem ser totalmente verdadeiras, meio verdadeiras e meio falsas, ou totalmente falsas. A gente tem os momentos de verdade nas cosmovisões não cristãs. Por isso ele faz questão de fazer essa separação. Totalmente verdadeira, parcialmente falsa, totalmente falsa. É a ideia de que verdade é verdade, ainda que seja o diabo que esteja dizendo. Se o diabo disser que Jesus Cristo é o Senhor, o diabo está falando uma verdade. Não diminui o teor daquilo que é o conteúdo por causa de quem produziu, de quem fez. O que é bom, o que é verdadeiro. O que é mal, o que é falso. Então, quando ele vai dizer, nessa definição dele, que uma cosmovisão, esse conjunto de pressuposições, pode ser verdadeira, parcialmente falsa ou totalmente falsa,
é porque existem pontos de concordância entre cosmovisões. Por exemplo, nós como cristãos, nós defendemos, por exemplo, a dignidade da vida humana, certo? Quando a gente fala, olha, não... Aí a gente usa, como cristão, um mandamento bíblico, e a gente diz, não matarás. E aí a gente tem mais um argumento bíblico, a gente não pode matar porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Por isso o homicídio pressupõe uma dignidade na vida humana, por causa do fato dele carregar em si a imagem e semelhança de Deus. Pode ser, e a gente vai conviver muito com isso, tanto é que o nosso sistema legal, mesmo sendo laico, defende isso, que existe a dignidade da vida humana, preservação da vida, punição para quem mata, para quem causa dano para o outro. Aí você vai dizer assim, não, está errado quem defende a vida se não for crente, porque só crente pode defender a vida. Não, outras cosmovisões podem ter seus momentos de verdade. Quando o espírita, que na sua visão de mundo, de salvação e elevação, de evolução por obras, ele bota pão na mesa de alguém, isso é mal porque ele não é crente? Não. Ele está fazendo algo correto, ele tem uma visão de mundo de que o outro precisa comer e que ele é uma forma para fazer o pão chegar na mesa daquela família faminta. Ah, mas ele não fez pensando na glória de Deus. E você não está fazendo de jeito nenhum, nem pensando na glória de Deus, nem na sua, nem na de ninguém. Né? E aí vem o Senhor Jesus, lá na parábola do bom samaritano, e faz a pergunta para aquele doutor da lei: quem foi o próximo desse homem? O maldito samaritano, hipócrita, herege, mestiço. É isso que Jesus quer mostrar. Mas o samaritano, a gente não gosta de samaritano. Eles se misturaram. Existia uma questão racista contra o samaritano. Existia uma questão religiosa. Eles são hereges, eles não adoram no mesmo lugar que a gente. Eles estão todos errados. Aí Jesus constrói toda uma parábola para virar para aquele doutor da lei e fazer a pergunta acachapante: quem foi o próximo do rapaz caído no caminho? Quem cuidou dele? Ah, mas quem cuidou dele não foi crente. É porque os crentes passaram, olharam e estava muito atrasado para ir para a igreja. Então, até nas visões de mundo que não são cristãs, podem existir virtudes. Tá? Então é isso que ele quer dizer, que elas podem ser totalmente verdadeiras. Nós cremos, por sermos cristãos, que a visão cristã de mundo ela é totalmente verdadeira. Ela pode ser parcialmente verdadeira, ou seja, existem momentos de verdade e momentos de mentira, ou elas podem ser uma bagunça só e não ter nada que se aproveite numa determinada visão de mundo. Tá bom? Seguindo. Aí ele vai colocar aquela ideia de que é consciente ou subconscientemente. Muitas vezes a gente sequer sabe que tem uma cosmovisão. Talvez você chegou aqui hoje e falou: deixa eu ir lá aprender o que é uma cosmovisão, e você pensa: eu nem tenho isso. Você tem. Ela é o seu sistema de crenças com todos, como um todo. Daqui a pouco a gente vai pensar nessa construção quando a gente chegar no momento de fazer as 7 perguntas essenciais aqui em relação à construção de uma cosmovisão. Mas você, por exemplo, você tem uma visão sobre a origem de todas as coisas. Foi uma explosão? Foi Deus que criou? Nós viemos do nada? Você tem uma visão sobre a estrutura de funcionamento de toda a realidade. Isso é tudo programado e orquestrado e regido por alguém poderoso? Ou nós estamos aqui vivendo e é cada um por si, e Deus só deu corda no universo, cruzou os braços e falou: agora vocês se viram. Você ora para mudar a vontade de Deus, ou você ora pedindo: Deus, seja feita a sua vontade? Isso é fruto da sua cosmovisão. Você cria os seus filhos com
prioridade para que eles se tornem crentes no Senhor Jesus ou para que eles se tornem os grandes profissionais, independente se eles vão ser crentes ou não? Isso é resultado da sua cosmovisão. Quais são os seus afetos? Quais são as coisas do seu coração que direcionam as suas escolhas? Então, a cosmovisão é aquilo que vai automaticamente direcionar cada uma das suas escolhas, ainda que você não tenha condições de dizer, eu tenho e eu consigo definir qual é a minha cosmovisão. Eu sou um materialista, eu sou um ateísta, eu sou um cristão calvinista, eu sou um marxista. Talvez você não tenha condições de dizer muitos dos aspectos da sua visão de mundo, mas você tem. Você tem valores, você tem princípios, você carrega afetos. Muitos deles você sabe de onde vieram, como foram construídos, outros simplesmente você apreendeu sem conseguir explicá-los, né? Seguindo, outras tantas vezes a gente não tem condição de explicar. Foi aquilo que eu comecei dizendo, quando eu falei da manga com leite, do banho do chá de picão, quando eu falei do menino que água. A gente não tem muita condição de explicar algumas das nossas visões, mas a gente tem certeza de que está certo. A gente morre dizendo, não, está certo. Então, muitas vezes, como a gente colocou aqui, da ideia de consistente ou inconsistentemente, ou seja, eu consigo defender, eu consigo argumentar, eu consigo demonstrar por A mais B o que eu creio e por que eu creio, e quais as consequências do que eu creio, eu consigo organizar isso tudo na minha cabeça e verbalizar isso, ou às vezes não. Eu simplesmente creio, eu acredito nessas coisas e eu não faço muita questão de explicar. O ideal é que nós, como cristãos, cheguemos num ponto de termos condições de articular e explicar as bases da nossa fé. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparado para responder. Então a ideia, o ideal é que eu e você estejamos em constante evolução, inclusive nesse sentido, de progresso, de compreensão e de articulação. O que eu creio? Eu creio nisso. Por que eu creio? Por causa disso e disso e disso. Quais as consequências do que eu creio? Quais são as implicações práticas do que eu creio? São essas as implicações. Então, a gente nota que a cosmovisão, então, é o jeito da gente enxergar a vida. Muitas vezes a gente não sabe que tem, outras tantas a gente não sabe como explicar. Ela pode ser parcialmente verdadeira ou parcialmente falsa, ou totalmente verdadeira. E todo mundo tem. Eu falei por um instante que as cosmovisões não cristãs podem ter seus momentos de verdade e os seus dentro de uma base de mentira. Da mesma forma, pode ter crente que defende ter uma visão cristã de mundo e que ele carrega vários elementos que não são verdadeiros na sua cosmovisão. Você pode estar com seus óculos embaçados aí, dizendo assim, não, eu tenho uma visão de mundo que ela é totalmente cristã. E aí quando a gente vai chegando nas minúcias, quando a gente vai chegando nos pormenores, a gente vai enxergando que existem coisas que são desejos do nosso coração, que são vícios que a gente carrega, são manias que a gente carrega, que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com Jesus, e a gente às vezes quer colocar tudo no mesmo pacote, A cosmovisão é a conclusão aí, sobre a constituição básica de nosso mundo, a conclusão dessa citação, ela tem a ver então com a leitura geral da realidade, ou seja, como eu respondo a tudo aquilo que eu vivencio. Tudo.
influencia o meu jeito de fazer negócios. Se eu estou disposto a não devolver um troco errado, se eu estou disposto a dar o prejuízo para sair na vantagem, ou se eu estou disposto a sair no prejuízo para que eu não prejudique ninguém. Tem a ver com a sua visão, por exemplo, em relação à família. Se a família é a sua prioridade, que você deve lutar pela sua família e trabalhar pela sua família e amar a sua família, ou se a sua família é só um meio para te impulsionar para você chegar onde você quer chegar. Tudo aquilo que a gente faz, não só, é o que a gente mais vai bater aqui nesses dias. Por cosmovisão cristã, a gente quer falar de você como um todo. Jesus não salvou só a sua liturgia, Ele não salvou só o seu jeito de prestar culto público no domingo à noite. Ele te redimiu por inteiro. Do momento que você está na cama com seu marido, com a sua esposa, no momento que você está comendo pão com manteiga na mesa, que você está comprando, você está vendendo, você está dirigindo, você está viajando, você está trabalhando, você está estudando, o Senhor Jesus te salvou por completo. E a sua cosmovisão cristã, a sua visão de mundo, vai para todas essas áreas. Ele te salvou não é para ser simplesmente um crente super bacana aqui dentro. É para que a sua vida como um todo, em tudo que você é, em tudo que você faz, toda a realidade seja impactada pelas convicções que você tem. Alguma pergunta dentro desse trecho que a gente foi até agora, antes da gente continuar? Não, né? Então tá bom. Ao contrário do que a gente pode pensar, a ideia de cosmovisão, pelo fato da gente estar falando tanto de filosofia, de convicções, você pode pensar assim, isso vem da mente da gente, é uma formulação mental. Não. Vem do coração. Vem dos nossos afetos. Vem das coisas que nós temos como caras para nós, como importantes para nós. Tem a ver com os nossos amores. Tem a ver com o que faz o nosso coração arder. Então não é uma mera construção mental. Tem a ver com aquilo que me faz suspirar, pelo que o meu coração bate. Isso forma a minha visão de mundo. Exemplo. Se a sua visão de mundo é uma visão de mundo, uma cosmovisão extremamente financista, monetária, se é dinheiro que faz o seu coração bater mais forte, tudo vai girar em torno disso. Ou seja, você está disposto a terceirizar a criação dos seus filhos para ganhar dinheiro. Você está disposto a não tirar férias nunca com a sua família, passear com seus filhos, para ganhar dinheiro. Você estuda não para crescer como pessoa, não para melhorar, mas para ganhar dinheiro. E aí tudo que você faz é por causa do dinheiro. O dinheiro é o dono do seu coração. Pode ser que talvez a sua cosmovisão gire em torno de reconhecimento dos outros. E aí tudo que você faz é para que você se torne reconhecido pelas pessoas. Então, você cria a sua família e você educa bem os seus filhos, você quer amar a sua esposa, não porque você acha que isso é uma visão divina a qual você deve, mas é porque isso vai fazer com que as pessoas me reconheçam. Olha só como ele cuida bem da família dele. Olha só como que ele cuida bem da esposa dele. Olha como os filhos dele já falam inglês. Olha como o filho dele faz isso, a filha dele faz aquilo outro. Ele vem aqui para frente para dirigir algum evento na igreja, não para que o nome de Deus seja glorificado, não por desejo de servir, mas para ficar ganhando tapinha nas costas lá na frente daqui a pouco. Porque aquilo que faz o coração dele palpitar não é servir, não é amar, é ser reconhecido, é ganhar tapinha nas costas.
A nossa visão de mundo é profundamente impactada pelas coisas que fazem o nosso coração palpitar. E aí, por isso, a gente sempre vai ter essa questão de precisar alinhar, falar, por que eu faço o que faço? Por que eu ajo como ajo? Por que eu respondo como respondo? O que de fato é a raiz das minhas decisões, das minhas ações, de tudo que eu faço, de tudo que eu sou? Porque visão de mundo não vem da cabeça, vem do coração. Às vezes você está lá fazendo um monte de programações mentais, mas seu coração, as suas paixões, os seus afetos falam mais alto. Quantas vezes que a gente planejou um monte de coisa e no fim das contas a gente falhou porque as intenções do nosso coração nos pregaram essa peça. Então, visão de mundo vem do coração. Aí a gente tem uma frase de Blaise Pascal, e ele diz, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que ele quer dizer com isso é que a gente lida muito e muito com o coração da gente nesse sentido, do que tem muitas vezes a gente vai querer dar razões para as coisas que a gente faz de maneira racional, mas a gente está indo por emoção, por aquilo que a gente sente, não por aquilo que a gente pensa. Então é nesse sentido que a gente trabalha aqui. Seguindo lá. E aí então a gente precisa falar um pouco, para pensar nesse aspecto de coração, e das orientações, direções, afetos do coração, sobre a ideia dos sensus divinitatis. O que é o sensus divinitatis? Sensus divinitatis é uma expressão trabalhada de maneira muito farta pelo reformador chamado João Calvino. João Calvino defendia a tese, e a qual nós, reformados, continuamos defendendo, de que existe em todo ser humano o senso da existência de algum Deus. Ele vai, inclusive, trabalhar de maneira acoplada a ideia de semens religionis, semente da religião, de que, ao mesmo tempo que existe essa consciência de um Deus, existe em nós um desejo desenfreado, desesperado, existencial de adorar alguma coisa. A gente, então, vai culminar numa percepção daquilo que a gente falou, que cosmovisão parte do coração, que tem a ver com afeto, que tem a ver com adoração, como diz Calvino, é que a gente vai estar, no fim das contas, lidando com um Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o dono do seu coração? A quem você serve? Olhando para Jesus e as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele fala acerca do tesouro, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, vai estar dentro do que a gente vai falar daqui a pouco, na segunda palestra, mas já adiantando isso, mas de que todos nós temos um coração que deseja adorar, que deseja um Deus, que reconhece uma realidade última na qual se agarra. Pode me faltar tudo, só não me falta isso. É o meu chão, é a minha boia no meio do oceano da vida. Nem todos nós temos isso. E aí eu até coloquei a ideia de Homo sapiens, porque no fim das contas nós não somos Homo sapiens, homem sábio, homem que pensa, homem que reflete. Nós somos homo religios, nós somos homem religioso. A gente está desesperadamente em busca de algo, de alguém, de alguma força, de algum sistema, no que nos agarrar para ser a nossa causa para a vida inteira. É isso que a gente fala, então, quando trabalha esse aspecto. Seguindo.
da ideia de estrutura e direção. A gente partiu, então, de uma explicação aqui de que nós, todos os seres humanos, vão adorar alguma coisa. É impossível você ser neutro. Você vai dizer assim, pastor, mas eu conheço ateu. O ateu não é que ele não creia em Deus, ele só não crê no mesmo Deus que a gente. Converse com um ateu e você vai achar qual é a realidade última dele, em que ele se agarra. É na razão? Na própria capacidade de explicar as coisas? É no poder, é no dinheiro, nos diplomas? Todo mundo se agarra em alguma coisa. Todo mundo tem um Deus. Existe um verdadeiro e todos os demais são falsos. Então, todo mundo vai adorar. Quando eu trabalho ali com a ideia de estrutura e direção, nós temos, então, a estrutura de todo ser humano, né? Esse ser humano está aqui, tal, bonitinho. Esse outro aqui também. Tanto esse quanto esse são seres humanos plenos, nas suas plenas capacidades, criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos têm em si o tal dos sensus divinitatis, né? Ou seja, o senso do divino, essa necessidade última de adorar alguma coisa. Então, os dois têm. Então, existe uma estrutura em todo homem de adorar alguma coisa. Essa é a estrutura natural que todos temos. Mas existe um problema de direção. É aquela direção de Romanos 1. Romanos 1, Paulo vai dizer que nós fomos criados para reconhecer Deus como Criador. De olhar para Ele, de adorá-lo, de tê-lo como Senhor da nossa vida em tudo que a gente faz. Então, nós fomos criados com estrutura de adoração, e a direção, ela precisa ser vertical ascendente. Você foi feito para adorar, e para adorar ao Deus dos céus. Só que Paulo vai dizer que os homens trocaram, e começaram a fazer o quê? A adorar a criatura ao invés do Criador. A estrutura está certa. Ele continua adorando. Só que ela não está aqui. Ela está aqui. A direção é horizontal. A direção, então, dessa adoração está nesse plano. E aí você pode falar assim, então é isso, quando a pessoa começa a adorar uma imagem feita de barro, de porcelana, de madeira, né? Mas é também quando a pessoa começa a adorar, por exemplo, os seus bens materiais. Quando ela começa a adorar uma outra pessoa. Você sabia que, inclusive, seus filhos podem se tornar um Deus, um ídolo para você? Quando eles roubam no seu coração, na sua vida, nas suas prioridades, um lugar que precisava ser de Deus? Inclusive os filhos. Por filho a gente faz tudo. Por filho a gente arranca o coração do peito e dá um jeito. Por filho eu enfrento o mundo na mão. Né? Você tem essa concepção. Mas a linha entre o amor paternal e a idolatria é muito tênue. Cuidado para a gente não culminar em fazer do filho a adoração de uma criatura. Eu viver por meio dele para ele. E aí eu viro para o filho e digo, porque por você, por meio de você e para você, meu filho, são todas as coisas. Cuidado para você não virar para o seu trabalho e dizer, porque pelo trabalho, por meio do trabalho e para o trabalho são todas as coisas. Cuidado para você não virar para a religião e dizer, porque pela igreja, por meio da igreja
e para a igreja são todas as coisas. Cuidado para você não virar para si mesmo. A gente se ama demais, a gente quer se ver bem demais, a gente quer sempre sair assim, se satisfazendo, o próprio prazer, a própria satisfação, e a gente chegar num ponto de dizer, porque por mim, por meio de mim e para mim são todas as coisas. A gente tem estrutura de adoração, deve ser para cima, para Ele, diante de quem todo o joelho se dobra, diante de quem toda a língua há de confessar que Ele é Senhor. E a gente então começa a fazer o mundo girar aqui, e a gente se esquece do acima. Então, cosmovisão não é da cabeça simplesmente, é do coração, vem dos afetos. Os afetos são alinhados dentro daquilo que a gente adora, porque todos nós somos feitos para adorar. O problema é que a gente deveria adorar numa direção e muitas vezes a gente adora na direção errada. E isso molda, mexe e assim, muitas vezes arrebenta com toda a nossa cosmovisão. Pode falar? Quando você pega, por exemplo, uma Rede Globo, né? Ela ensina ali uma cosmovisão. Sim. Como que você relaciona com relação ao que vem do coração? Ela está implementando isso de uma forma geral? Tá. Ela pode, por exemplo, utilizar-se do que ela produz para trazer à tona alguns dos afetos que as pessoas já têm. Por exemplo, a pessoa hedonista, que vive para o prazer. A partir do momento que a pessoa começa a consumir aquele programa Amor e Sexo lá da Globo, né, que é um programa totalmente hedonista, viva para se satisfazer, viva para ter prazer. E a pessoa então ela está alimentando esse falso ídolo na vida da pessoa, né? Quando ela começa a trabalhar, por exemplo, o tema atual de Malhação, eu não assisto nada, mas nem fica sabendo de tudo, né? Viva a diferença, no qual trabalha-se muito essa ideia de aceitação pelo grupo, de diversidade, de pluralidade. E aí, se a pessoa já tem essa necessidade constante de aceitação, está trabalhando essa ideia e dizendo assim, olha, vive assim, você já tem esse afeto no seu coração, você já não quer ser aceito mesmo? Olha só, eu tenho aqui uma mídia te dizendo que você nasceu para ser satisfeito, você nasceu para ser aceito, então as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é. Então, todo esse corpo das coisas que vão acontecendo diante de nós, essas cosmovisões não cristãs que vão sendo difundidas e alimentadas na mídia, na arte, em tudo que a gente vê, elas vêm para pegar as raízes pecaminosas, idólatras do nosso coração e falar assim, rejeita Deus e abraça o ídolo. Não seja por Ele, por meio dEle, para Ele todas as coisas, seja para o seu ídolo. Seja você, seu prazer, seu dinheiro, qualquer coisa. Né? Então, é uma forma que tem de validar, né? De massificar essa informação e assim validar aquilo que a pessoa já tem como afeto. Né? Não é muito criando o afeto. Pode ser que o que aconteça muito nas escolas hoje, que é fruto de um tema de debate chamado de um projeto de escola sem partido, quando pegam crianças e começam a gerar nas crianças, desde novinhas, ideais políticos, ideológicos, assim, que pode ser que nesse momento eles estejam maquinando e criando afetos para que daqui a pouco a criança cresça e aquilo já se tornou um afeto, um ídolo do coração dela. E aí ela só vai ter essa massificação, né? Mas, de um modo geral, para nós adultos que estamos consumindo, são maneiras de solidificar aquilo que já é raiz pecaminosa no coração da gente, que é totalmente depravado. Entendeu? Cadê meu controle? Tá cá. Seguindo. Não existe cosmovisão religiosamente neutra. Ou seja, nós, com base nisso que a gente acabou de falar, nós que somos cristãos, a gente fala, eu tenho a cosmovisão, eu tenho uma visão de mundo que ela é cristã. Tudo que eu penso, tudo que eu acredito, o meu jeito de agir, as minhas opiniões estão embasadas no cristianismo.
Então, isso tudo é uma visão que ela é religiosa. Como a gente parte daquele princípio ali, ninguém pode dizer assim, a minha cosmovisão é melhor do que a sua, porque a minha não é uma visão de mundo religiosa, embasada na religião, ela é racional. A gente acabou de ver a nossa percepção que tudo é religião. Tudo é adoração. Só muda a direção. Então, qualquer cosmovisão, do mais ateu materialista de todas, ela é religiosa. Ele só substituiu o Deus que a gente acredita por o Deus que ele acredita. O Deus com D maiúsculo pelo Deus de D minúsculo. O Deus verdadeiro por um ídolo feito por mãos humanas. Então, não existe cosmovisão religiosamente neutra. Toda visão de mundo ela é religiosa. É essa a nossa defesa, a nossa tese. Como eu disse, isso aqui já disse no início, ela é afeto antes de ser convicção. Tem muita coisa que eu sinto antes de conseguir justificar. Que eu tenho uma visão quase que romântica em relação à minha prática e a coisa toda antes de eu conseguir dizer, não, eu tenho certeza, é assim e tal. É nesse aspecto daquilo que eu já vinha falando. E que você é capaz de descrever qual é a sua visão de mundo? Se a gente perguntar assim, o que você acredita? Qual é a sua cosmovisão? Talvez você não consiga descrever isso. Talvez até agora você tenha apreendido um pouquinho do que seja cosmovisão, do que seja uma visão de mundo, certo? A gente foi trabalhando para isso. Agora a gente vai falar sobre a descrição. Como saber qual é a minha visão? Como conseguir responder em que eu acredito? A gente vai responder algumas perguntas agora que devem ser feitas para toda a cosmovisão. Não, porque existe uma diferença também, né? Às vezes fala assim, minha cosmovisão. Você fala uma coisa, você fala no que você crê, mas às vezes a sua atitude espontânea é diferente, né? Porque a sua fala, muitas vezes, ela é racionalizada, enquanto a sua atitude ela é fruto do seu afeto, ela é fruto do seu culto. Né? E aí você dá uma resposta dizendo de fato o que você pensa da vida. Né? Você fica dizendo, não, eu sou uma pessoa que acredito loucamente na instituição do casamento, mas não pode ver um rabo de saia que está traindo a esposa. Então, eu tento justificar mentalmente, verbalmente uma coisa, mas os meus afetos me fazem agir com outra coisa. Então, qual é a minha cosmovisão? A que eu estou falando ou a que eu estou fazendo? É a que eu estou fazendo. É assim que eu enxergo o mundo, é assim que eu acredito de verdade, porque é assim que eu vivo. Né? Então, você é capaz de escrever sua visão de mundo? Vamos lá pensar um pouquinho de uma forma para a gente tentar visualizar isso. Primeiro, as perguntas que a gente vai fazer para definir uma cosmovisão. Qual é a origem de tudo? Mais que uma cosmogonia, estamos falando sobre Estamos falando sobre o fator, pessoa, força, ou elemento fundacional de toda a realidade. Então, o primeiro passo para se definir qual é a sua visão de mundo é: o que originou tudo isso? Pastor, eu acredito que Thor e Odin, né, você tem lá uma cosmovisão nórdica, brigaram com um deus e com as partes do corpo desse deus derrotado, eles criaram as montanhas e com o sangue desse deus derrotado, Odin criou os oceanos e assim então surgiu o mundo que a gente vive. É uma visão de mundo. Talvez você diga, eu acredito que a origem do mundo em que a gente vive foi uma grande explosão originária do nada, aquilo que a gente costuma chamar na ciência de Big Bang, né? Algo que surgiu assim por força da natureza, a própria matéria se organizando antes mesmo que houvesse matéria. Ou pode ser que você diga, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador
dos céus e da terra. Então, a primeira coisa para se saber qual é a sua cosmovisão, em que você acredita sobre a origem de todas as coisas? Como é que esse mundo, esse universo visível, inalcançável para a gente, como é que ele veio a existir? Aqui é o primeiro ponto de uma cosmovisão, a origem, como tudo começou. Aí você pode ir dando as suas respostas aí na sua folha para você começar a desenhar a sua cosmovisão, né? Qual é a natureza da realidade? Nós lidamos com a estrutura como um todo, né? Ela é criada, essa estrutura que a gente vive, ou ela é autônoma? Ela é física, ela é metafísica, ela é os dois? O universo ele é organizado ou ele é caótico? Então vamos lá. Primeiro, nós estamos aqui nesse ambiente. Ele foi criado e ele é sustentado por alguém. Você acredita num Deus soberano regendo todas as coisas, que é a visão teísta cristã. Ou você acredita, por exemplo, como acredita um deísta, que Deus deu corda no universo e daí em diante é com a gente. Ele não está mais aqui prestando atenção em nós, né? Deus, se não está morto, ele está de férias tomando água de coco e nós estamos aqui por conta própria, né? Então nós estamos aqui num ambiente autônomo, sustentado, ou algo assim. A história, o mundo que a gente vive, ele é apenas físico, ou seja, só existe isso aqui? Existe alma? Existe espírito? Existe um Deus espiritual? Existem seres angelicais? Ou a matéria é tudo que há? Não existe esse negócio de mundo espiritual, de alma, de espírito, de anjo, de demônio. O que eu posso ver é o que existe. O que eu consigo explicar é o que existe. Nada mais existe. O universo é uma coisa organizada, ou seja, está tudo funcionando tintim por tintim, ou ele é um caos? Né? Muitos físicos vão dizer que o universo é caótico. Tem planetas, asteroides, estrelas, buracos negros se chocando o tempo todo e que o universo está em constante movimento e que ele é um caos. Nós demos a sorte da matéria aqui ter se organizado e a coisa aqui está funcionando minimamente bem. Mas o resto do universo é caos total. Tanto é que a gente fica querendo achar vida em outro planeta e não é tão fácil assim, porque nós talvez tenhamos sido os únicos sortudos na história toda. Então, quando você olha para a realidade, para a natureza, o que você vê? A sua resposta para isso vai definir um pouco da sua cosmovisão. O que é o ser humano? E qual o seu destino pós-morte? Duas perguntas aí. Nós somos animais, né? Aquela concepção, nós somos animais racionais. O filósofo, o físico Stephen Hawking diz que não existe diferença entre um ser humano, um babuíno e um grão de areia. É tudo a mesma coisa, só um ajuntamento de moléculas. Diferença é que um é mais organizado do que o outro, mas é tudo a mesma coisa. Um macaco babuíno, um ser humano, ou um grão de areia. É uma cosmovisão, é uma visão de mundo que ele tem, com a qual ele fecha. Nós somos seres proposicionais, ou seja, nós existimos com algum tipo de propósito, ou nós estamos aqui soltos, cada um fazendo e escrevendo a própria história. Na segunda parte, ao morrer, nós vamos entrar em algum plano espiritual, né? Nós vamos passar por algum momento de elevação, nós vamos para o céu ou para o inferno, ou não, a gente vai reencarnar, a gente chega lá, só faz o check-in e já faz o check-out e está voltando. Nós vamos reencarnar. Ou a morte é o fim definitivo da existência humana, ou seja, morreu, acabou. Né? Hoje eu estava assistindo o episódio de uma série
chamada American Gods, e tem uma conversa sobre o que acontece depois da morte, e a esposa, o marido pergunta para a esposa: e aí, o que você acha que acontece depois que a gente morre? A resposta dela é assim: ué, a gente apodrece. É o que acontece. Ou seja, ela não tem uma concepção que após a morte exista alguma outra coisa. Um spoiler para vocês é que depois disso ela se encontra com Anubis, né, que é um deus egípcio que vem para buscar e pesar o coração dela do lado de uma balança para ver se ela merece ou não ir de encontro à luz ou às trevas, né? E aí ela tem essa concepção dela questionada nesse momento. Mas então você vai ter pessoas que vão acreditar nisso. E isso muda o jeito que você vive. Todas essas perguntas que eu estou fazendo alteram drasticamente o jeito de você viver. Se você acha que você está aqui por um propósito, você vai viver uma vida buscando entender qual é esse propósito. Se você acha que você dá um propósito para a sua vida, você vai viver uma vida inteira tentando dar um propósito para a sua vida. Se você acha que a vida não tem propósito nenhum, pode ser que você vai viver uma vida inteira usando drogas, jogando videogame e dando trabalho para os seus pais. Porque você acha que a vida não é nada. Não preciso casar, não preciso ter filho, eu estou aqui de passagem, e quanto mais cedo morrer, melhor. O jeito que a gente enxerga as coisas muda o jeito da gente viver. Então, tá aí, o que é o ser humano? Quem nós somos? E qual é o nosso destino depois da morte? Quais outras duas perguntas? Qual a origem do conhecimento e da moral? Aí a gente tem a pergunta do que a gente costuma chamar em filosofia de epistemologia, né? A origem do conhecimento. O que nós sabemos? Nós sabemos por apreensão, ou seja, eu fui, eu manuseei, eu entendi, eu compreendi, agora eu sei. Ou eu creio em revelação, em conhecimento revelado. Não, existe um ser superior que revela conhecimento, que chega aqui e me explica as coisas, que me revela qual é o sentido da existência de todas as coisas. Eu acredito, né, essa pessoa pode dizer, eu acredito que o conhecimento ele é possível só através da observação externa. Eu não adquiro conhecimento olhando para mim mesmo, então eu preciso ficar olhando para fora de maneira externa, vendo o que todo mundo faz, e aí eu tenho a possibilidade de apreender conhecimento. Pode ser que seja uma possibilidade só interna. Não, eu só entendo o mundo, eu só entendo a existência quando eu olho para dentro de mim mesmo. Pode ser que a pessoa seja empírica, né? Eu só entendo quando eu levo para dentro de um laboratório, eu boto num tubo de ensaio e eu digo, está aqui. Né? Nós temos muitos que são agnósticos porque eles dizem, eu não consigo colocar Deus num tubo de ensaio para explicar Deus, né? Logo, Deus não existe porque eu não consigo apreender o conhecimento de Deus por esforço próprio. Né? Então, qual a origem do conhecimento? Eu vou atrás, eu procuro, eu tateio, ou alguém me revela? E da moral? Moral é convenção social? As pessoas se encontraram e falaram assim, esse negócio de matar não é legal. E a gente tem que dar um jeito de não matar ninguém, então. Roubar também, né? A gente precisa respeitar, e a propriedade privada. É uma construção social? É conveniência? Fala assim, olha, para a gente viver junto, vamos tentar aqui ser conveniente para ninguém atrapalhar um ao outro, né? Que passa um pouco dentro dessa ideia de construção social. Ou existe alguma ordem exterior para a moral, para dizer o que é certo e o que é errado, para dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito? Como você responde a isso? Qual a origem do conhecimento e da moral? Isso define a sua cosmovisão. E aí você vai dizer, se existe certo e errado por causa de conveniência ou por causa de construção social, aí eu posso sair por aí dizendo, o que é certo para você pode não ser certo para mim.
O que é errado para você pode não ser errado para mim. O que é moral para você pode não ser moral para mim. É o grande debate dessa semana. A exposição de arte, com todas as aspas possíveis, do Santander, lá em Porto Alegre. Naquela exposição, no qual eles colocaram figuras de crianças, escrita criança viada, onde meninos travestidos de meninas, meninas travestidas de meninos, onde tinha cena de homens praticando sexo com cabras, outro de 2 homens brancos se aproveitando sexualmente de um homem negro, e aí as pessoas começaram a dizer, é certo um negócio desse? Porque era uma exposição de classificação livre, e tinha escola levando crianças lá para ver aquilo. Aí começou, não, mas quem diz que isso é errado? Quem define o que é arte? E aí começou toda essa questão, de onde vem a moral? E aí os conservadores agora vão começar a censurar a arte e tentar dizer o que é moral ou o que não é. E criou, então, a celeuma durante essa semana inteira em virtude disso. Né? Então, é um negócio muito, muito forte. De onde vem, por exemplo, então, o que é moral e o que é imoral? O que é certo, o que é errado? O que é justo e o que é injusto? O que deve ser feito e o que não deve ser feito? O que pode e o que não pode? Se é convenção social, então, de vez em quando a gente muda. Pode ser que daqui a 100 anos a gente ache que o certo é matar. Assim, não, o negócio é, está com muita gente no mundo, nós não estamos produzindo feijão suficiente, vamos começar, a sua obrigação moral é matar 2 por dia. Porque a convenção social exige que a gente diminua a população mundial. Agora, se existe uma regra transcendente e imutável, aí matar sempre vai ser errado. Pedofilia sempre será errado. Aplica isso ao nosso debate sobre homossexualismo, sobre aborto, sobre eutanásia. A grande diferença entre a concepção de verdade e de certo e errado de cada um. Cosmovisão, a visão de mundo faz toda a diferença. Você tinha levantado a mão? Isso. Sem Deus tudo é permitido, né? E assim, é interessante a gente ler os russos nesse aspecto, porque eles são muito sensíveis por causa das realidades que eles viveram, dessa elevação de um padrão totalmente regido com mão de ferro por uma concepção totalitária, a anulação do divino, a anulação das individualidades. Então, a cosmovisão, no contexto dele, era praticamente uma imposição estatal, né? Então, assim, quando a gente minto, ele é um russo pré-isso, né? Então, quer dizer que enquanto ele escreve, a gente está vendo como era antes da Revolução Russa, que culminou nisso tudo que eu acabei de dizer. Mas sem Deus, tudo é possível. Aí é o que a gente tem sempre dito, se tudo é arte, então nada é arte. Se tudo é moral, então nada é imoral. Então a gente sempre vai caminhar nessa linha tênue, né, de onde vêm as nossas convicções e o que elas promovem. Mais uma vez. Obrigado. Qual o significado da história humana? É outra resposta que vem aí, outra pergunta que vem aí que carece de resposta da gente, né? Nós estamos caminhando para algum lugar? A gente vai acreditar que vai haver uma nova era glacial e que a raça humana vai ser extinta? Nós vamos acreditar que o aquecimento global vai chegar a níveis tão absurdos que a raça humana vai ser extinta? Ou nós acreditamos que existe um propósito, que nós estamos partindo para uma consumação totalmente articulada,
totalmente idealizada, totalmente projetada, né? Qual o nosso significado? Para onde está caminhando a nossa história? E aí, dentro disso, para facilitar para vocês, a gente trabalha, quando a gente fala em cosmovisão cristã, finalizando então aqui, a gente trabalha com 4 termos que nos facilitam bastante: criação, queda, redenção e consumação. A estrutura da cosmovisão cristã que nós defendemos e que a gente vai trabalhar aqui nesses dias, ela está aqui. Então, o que nós cremos sobre a origem de todas as coisas, sobre como tudo começou? Nós cremos no universo criado, organizado, regido, sustentado por um Deus. Então, parte daqui o nosso princípio. O que nós pensamos sobre os seres humanos? Nós entendemos que os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, que eles são compostos de corpo e de alma. Nós cremos que eles foram criados perfeitos, santos, porém, eles caíram e pecaram. E esse pecado trabalhou de maneira profunda e drástica em toda a realidade humana, de forma que agora a gente não é tão santo quanto deveria ser. A gente não ama do jeito que deveria amar. A gente não trabalha do jeito que deveria trabalhar. A gente não serve do jeito que deveria servir. A queda mexeu com toda a estrutura humana e da criação como um todo. As nossas uvas hoje não são tão doces quanto eram as uvas do Éden. Os nossos animais hoje não são tão dóceis quanto eram os animais do Éden. A sua saúde hoje, ela não é tão perfeita quanto era a saúde no Éden. A queda dificultou, né? Ela foi um problema que, de fato, fez cair de um estado de perfeição toda a criação. Porém, nós acreditamos que esse mundo não está caminhando para o caos. Esse mundo não está caminhando para ser destruído. Nós cremos que Deus enviou seu Filho ao mundo para redimir. E não só as pessoas, mas toda a criação, que segundo Romanos 8, geme ansiosamente esperando a manifestação dos filhos de Deus. Até a criação vai ser restaurada. Toda a estrutura vai ser refeita, digamos assim, né? A partir do que já existe, voltando a um estado tão excelente ou mais excelente do que era o da criação. E a gente acredita que, ao findar de tudo isso aqui, a gente culmina numa consumação, num fim de todas as coisas, que não é fim, mas é um novo começo, onde o Redentor vai nos levar de volta a um estado excelente de graça, um estado excelente no qual tudo se fará novo, onde não haverá choro, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque todas essas coisas do agora terão passado, né? Então, aqui a gente tem um resumo em 4 palavras desse sistema de pensamento que a gente defende como cosmovisão cristã, né? Criação, queda, redenção e consumação. Finalizando, então, eis aí essa primeira fala, né, que ela é muito mais técnica, digamos assim, né, ela é um pouco mais cansativa mesmo, porque ela precisa ser de definição de conceitos, mas para que você possa ter entendido o que é uma cosmovisão, que tipo de cosmovisão você tem e como ela está acontecendo dentro de você, qual a forma de você articular a sua cosmovisão a partir dessas perguntas que a gente colocou, e um esqueminha aqui para você ter essa noção do que é a visão cristã de mundo, a qual a gente vai continuar desenvolvendo daqui a pouco, depois do nosso intervalo, e amanhã de manhã, um estudo na escola dominical, e no sermão, que pela graça de Deus eu vou pregar também no culto à noite, tá bom? Deus os abençoe.